Fala galera, hoje a nossa aula é sobre comprimento e área de uma circunferência ou de um círculo, tá? Então nós vamos aprender a calcular esses dois elementos aí com relação a uma circunferência ou com um círculo. Qual que é a diferença, professora, entre circunferência e círculo? A circunferência, pessoal, ela se assemelha a um anel, é só a borda ali, é só a região externa. O círculo é a região inteira. É como se fosse uma tampa de alguma coisa, então a região inteira ali. Para calcular o comprimento de uma circunferência, existem essas duas fórmulas aqui. Então essa primeira, o comprimento é igual 2 vezes o valor do π vezes o raio. Ou também essa fórmula, o comprimento é igual o diâmetro vezes o valor do π. Aqui eu coloquei então a discriminação dos itens da fórmula. O C é o comprimento da circunferência. O π vale 3 aproximadamente, né? 3,14 e o raio é o Rzinho ali da fórmula. Então o raio, pessoal, é essa medida aqui, que vai do centro até a borda da circunferência, é essa medida aqui. Quando ele fornece o diâmetro, que seria essa medida aqui, olha, que vai de uma borda, passa pelo centro e vai até a outra borda, essa medida inteira aqui é o diâmetro. Então esse Dzinho aqui da fórmula significa diâmetro, e o Rzinho aqui da fórmula significa o raio. Para calcular a área, né, de um círculo, então a região inteira, como se fosse essa região vermelha inteira aqui. Nós vamos utilizar essa fórmula. A área é igual a π vezes r ao quadrado, vezes o raio elevado ao quadrado. Então, o A da fórmula significa a área do círculo, o π é aproximadamente 3,14 e o Rzinho é o raio da circunferência. Então, o raio seria a medida seguinte. Se aqui tivesse o centro, o raio vai do centro até a borda. E se o exercício fornecer o diâmetro, professor? O diâmetro, ele é a metade do raio. Se o exercício fornecer um diâmetro igual a 10 centímetros, por exemplo, o seu raio vai ser 5 centímetros. O seu R, o R que você vai colocar ali na fórmula, seria de 5 centímetros. Veja alguns exercícios, então, alguns exemplos aí, né, de como calcular esse comprimento ou área da circunferência. Veja as medidas oficiais de uma bola e de uma tabela de basquete. No basquete internacional e na NBA, a tabela mede 1,80 metros de largura por 1,5 metros de altura. A cesta tem 22,5 centímetros de raio. Agora considere o π igual a 3,1. Determine a medida do comprimento da cesta de basquete. Primeiro, leia o exercício, faça a interpretação completa dele e depois você vem buscar as informações. Uma das informações que ele está dando aqui que é útil para nós é essa aqui, que o 22,5 é a medida do raio. Então aqui, como se fosse esse cestinho de basquete ali, o raio dessa circunferência, então do centro até a borda aqui, mede 22,5 centímetros. Eu preciso saber o comprimento inteiro aqui, como se eu fosse pegar algum pedaço de material, algum pedaço de cano e fosse fazer essa cesta de basquete. Eu precisaria saber o tamanho dele. Outra informação que ele forneceu aqui, o π 3,1, e eu preciso calcular o comprimento. Pedir o comprimento, vamos voltar aqui nas fórmulas, seria essa fórmula aqui, olha. A fórmula do comprimento é igual 2 vezes o π vezes o raio, ou o comprimento é igual ao diâmetro vezes o π. Como ele forneceu o raio, nós vamos fazer com essa fórmula aqui. Peguei a fórmula, anotei ali que o raio vale 22,5 centímetros, agora eu vou substituir. Então, 2 já é um número fixo. O valor do π aqui, você pode manter ele ou mesmo colocar 3,14 já nesse lugar. Nesse caso, o exercício forneceu a informação que 3,1 não vai dar muita diferença, não vai alterar muito o seu cálculo. E esse raio aqui mede 22,5 centímetros, que é essa medida que eu substituí ali. Então, eu fiz assim, ó, 2 vezes 22,5 deu esse 45 aqui, vezes o π. Agora sim, se você quiser substituir, ou mesmo se no passo anterior você quiser substituir, nesse caso aqui eu coloquei 3,14. Poderia ter colocado 3,1 porque foi o que o exercício forneceu. Fazendo essa multiplicação, o resultado final deu 141,3 centímetros, ou seja, se eu fosse construir uma cesta de basquete ali com algum pedaço de cano, eu precisaria de 141,3 centímetros de cano para fazer uma cesta com 22,5 centímetros de raio. Outro exemplo, uma praça circular da cidade de Belo Horizonte tem raio de 50 metros.
Pedro costuma se exercitar andando em torno dessa praça. Quantos metros aproximadamente Pedro anda quando dá 3 voltas nessa praça? Então, olha só, pessoal, a praça ela é circular, então Pedro vai andar em volta aqui, onde eu vou tentar, pelo menos, demarcar de amarelo. Então, ele vai andar aqui em volta dessa praça, tá? Para fazer a caminhada dele. Se eu descobrir o comprimento da circunferência, eu vou saber, então, quantos metros Pedro vai caminhar em uma volta. Vamos fazer isso. Uma das informações que o exercício forneceu é que o raio mede 50 metros. Então, vamos pegar a fórmula lá do comprimento. O comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Nesse próximo passo aqui, eu estou mantendo o valor do π, ou mesmo você já pode colocar 3,14. Isso não é uma coisa que vai fazer diferença no seu cálculo. Nesse caso aqui, o 2 eu mantive, o π também mantive ele. No lugar do raio, eu coloquei o 50. 2 vezes 50 dá 100, então 100 vezes o valor do π. O π é aproximadamente 3,14, fazendo essa multiplicação aqui nós temos que o comprimento da praça ali é 314 metros. Essa é a medida que o Pedro anda a dar uma volta aqui nessa praça. Vamos supor que ele começa aqui, ele caminhou 314 metros. O exercício falou que ele vai dar 3 voltas na praça, então fazendo esse 314 vezes 3, nós vamos ter então 942. Então, Pedro vai caminhar 942 metros quando ele der 3 voltas na praça. Pouco, né? Muito pouco, Pedro. E por último, esse exercício aqui. Uma pizzaria precisa medir a área de uma pizza circular de 36 centímetros de diâmetro. Como deverá ser efetuado o cálculo? Vai saber, né, gente? Vai que o dono da pizzaria aí quer vender a pizza por metro quadrado, né? Nunca se sabe o que vai acontecer nessa vida. Então, olha, uma das informações é que ele precisa da área. Opa, área já não é mais comprimento, mudou a forma. E aqui ele está falando que o diâmetro tem 6 centímetros. Então, vamos lá. Muito bem, então essa é a fórmula da área. A área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Presta atenção. O exercício deu para você um diâmetro de 36 centímetros. O raio é a metade do diâmetro, a metade de 36 é 18. Então, você vai aplicar ali na fórmula um raio de 18 centímetros. Então, o π vale 3,14, você pode substituir nesse passo por 3,14 ou mesmo reescrever o π, se você achar melhor. Então, vejam que aqui no raio eu coloquei o 18, 18 é a metade de 36. Então, 18 elevado ao quadrado é 18 vezes 18, que dá 324. E daí, nesse passo, eu coloquei aqui no lugar do π o 3,14. Fazendo essa multiplicação, 3,14 vezes 324, nós vamos ter um resultado de 1.017,36 centímetros quadrados. Então, a área dessa pizza é 1.017,36 centímetros quadrados. Pessoal, espero ter contribuído com os estudos de vocês. Se vocês quiserem deixar sugestão de assuntos para mim colocar numa próxima aula, tá? Algum assunto que vocês tenham dificuldades, eu agradeço a sugestão. Bons estudos e até a próxima!